Hello guys, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo eu estarei falando sobre artistas, mas não artistas brasileiros, mas sim os artistas gringos. Os problemas que eu mais passo com artista gringo. Bem, pra quem não sabe, eu tenho muita vontade de fazer live com VTuber. Só que eu não iria virar apenas uma pessoa que trabalhasse com VTuber. Eu trabalharia com um personagem VTuber de maneira alternada. Então, por exemplo, vamos supor, hoje aconteceu uma live com a minha cara. Amanhã, ou depois de amanhã, a próxima live vai acontecer a live com o personagem. Seria basicamente isso. E por que que eu quero tanto ter personagem VTuber? Porque eu acho muito legal ter um personagem e eu sempre tenho uma ideia de um personagem que eu queria ter, que eu tenho vontade de ser, que eu queria ser na verdade e, enfim, muitas coisas em relação ao personagem. E eu criei um, inclusive, quando completasse 500 inscritos eu iria apresentar o meu primeiro personagemzinho ali para poder fazer de vez em quando utilizando ele. Mas enfim, qual é o BO do momento? O BO do momento é que, basicamente, eu não... Como vocês podem perceber, esse aqui é o meu Twitter. O meu Twitter é muitas coisas assim, ó, basicamente. Muitas coisas desse jeito. Então só tem artistas, artes, coisas assim, de anime e tudo mais. O que acontece, né? O que mais acontece? Acontece que essas pessoas, assim, eu costumo comentar em alguns vídeos não é bem vídeo, eu comento em alguns posts, que são posts de sorteio, pra poder ter algumas chances de ganhar um sorteio com o meu personagem. Só que nunca acontece. O que acontece é que, normalmente, essas pessoas aqui começam a me seguir. Essas pessoas. E essas pessoas, elas são artistas, como você pode perceber, são artistas. Essas pessoas. Elas trabalham com arte na maior parte das vezes. E todas são gringas, tá? Antes que alguém fale alguma coisa, a maior parte é gringa. É muito raro acontecer um artista brasileiro me seguir. É muito raro, é tipo muito raro mesmo. É muito raro acontecer de ter um artista brasileiro me seguindo. Antes de tudo, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu tô tipo cagando pra isso. Eu não ligo se um artista brasileiro vai me seguir ou se ele vai deixar de me seguir. O que importa é o serviço que eu vou pagar dele. É isso que importa. Eu procurar o serviço dele. Eu tô passando por um problema muito sério. Eu não sei, eu acho que isso é uma configuração que acontece, mas aparece, vira e mexe, pessoas pra me seguir, né? E aí eu aceito essas pessoas pra me seguir, eu sigo de volta. Por respeito, mas eu não deveria fazer isso, mas eu faço. Porque no momento eu tava muito participando de sorteio. No momento, em algum momento, eu vou sentar e eu vou começar a tirar um monte de pessoas dessas gringas que não faz sentido estar ali, pra poder dar uma limpada ali naquele negócio ali e tirar tudo aquilo que eu não tô muito interessada. Só que esses artistas gringos, eles não respeitam você, eles não te respeitam. Eu não acho ruim algumas coisas que acontecem, mas eu acho ruim outras coisas que acontecem. Por exemplo, essa pessoa, ela me segue, eu vou lá e eu sigo ela de volta. E aí, porventura, ela me manda mensagem, eu respondo ela. Ela anda em inglês com o Google Tradutor, porque eu não tenho dinheiro para poder pagar um curso de inglês, mas eu uso o Google Tradutor para poder bater um papo com essas pessoas. Eles conversam, gente, é a mesma configuração para todos. Eles começam a conversar com você para poder, né? Ai, tá tudo bem contigo? Ai, não sei o que. Aí eles puxam conversa, perguntam sobre o seu dia, começam a se aproximar de você. Aí, bum, eles mandam uma mensagem. Você quer ver meu trabalho? Eu trabalho com arte, com modelo VTuber. Ou eles perguntam, por que você ainda não tem um modelo VTuber? Por que você faz stream com a sua cara? Aí eu respondo com todo meu amor e carinho quando é essa pergunta. Não tenho dinheiro para poder pagar nenhum artista agora. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Ainda mais quando é lá de fora, que é o dobro do valor. Aí essas pessoas, elas viram e elas não contente, elas não param por ali, elas vão e mostram o trabalho delas
Mas elas perguntam, né? Você quer ver meu trabalho? Aí eu sei que ia ficar muito chato se falasse que não. Eu aceito, só pra desencar. Aí eu aceito, aí eles mandam o trabalho deles lá. E normalmente os trabalhos dessas pessoas que me seguem é um trabalho que, assim, cara, sem brincadeira, é um trabalho muito ruim. É um trabalho que eu particularmente considero um trabalho que a pessoa que tem que pagar deveria pagar muito menos. Eu vou pegar o exemplo dessa pessoa aqui, cara. Vocês podem perceber que a cauda tá, tipo, esquisita pra cacete, que tá quebrado, que não sei o que. Enfim, não tá legal, né? Não tá interessante. Aí, essa pessoa parece que, sei lá, ela foi regredindo, ela tá mostrando os trabalhos dela verdadeira agora. Uma regressão sinistra rolou. Porque aqui no começo, olha esse aqui, por exemplo, muito interessante, mas deu uma regredida. Eu imagino que é por conta de questão de artistas com arquivo PSD. Mas, sei lá. Mano, mas enfim, a pessoa, ela tem a cara de pau de me oferecer, chegasse em mim e oferecer um trabalho desse tipo de mais de US$ 1.000. Mais de US$ 1.000. Cara, eu sei que eu não deveria pôr preço no trabalho dos outros. Eu sei que ringue é uma parada que dá muito tempo, demanda trabalho, demanda isso, demanda aquilo, isso e aquilo. Só que assim, mano, na minha cabeça não faz sentido você botar US$ 1.000 num trampo desse se você não consegue ter uma qualidade top. Tipo, a qualidade do trabalho dessa pessoa aqui não vale US$ 1.000 nem a pau. O personagem tem a cauda quebrada e um monte de problemas assim que eu olho e falo, não, cara, eu não pagaria US$ 1.000 pra essa pessoa. Eu olho para trabalho de pessoas brasileiras, de artistas brasileiros, e normalmente o trabalho de artistas brasileiros eles colocam um preço conforme o nível de trabalho deles, o quão bom é o trabalho deles. Aí eu faço, aí é mais de R$ 1.000, né? Quando o ringue ele é muito bom, tipo, muito bom mesmo, questão de tudo, né? De movimento da boca, tem da Verbridge, tem todos esses caralho a quatro. Aí, né, vai uma bagatela de R$ 1.000. Mas tem uns que cobra barato e faz sentido o preço deles, que são mais ou menos esse tipo de trampo que eles conseguem, assim, nesse mesmo nível ou menor. Mas quando é artista gringo, eu não sei o que tem na cabeça deles. Eles olham o trabalho das outras pessoas e eles acham que só porque a outra pessoa colocou US$ 1.000 no trabalho dele, ele tem que colocar US$ 1.000 no trabalho dele também. No trabalho dessa outra pessoa. Vamos supor, outra pessoa colocou US$ 1.000 no trabalho dela e é um pouco melhor do que o trabalho dele, só que tá mais ou menos no mesmo nível. Aí ou então, por exemplo, tem algumas artistas gringos que oferecem níveis de ringue, né? Um ringue mais meio boca, um mais complexo e um super qualificado, de tipo, muita qualidade. Aí ele olha pro menos assim e fala, putz, é esse preço que eu vou colocar. Gente, assim, ai, eu acho engraçado todas as vezes que eles me mandam mensagem me oferecendo. Isso que, tipo, tem uns que, tipo, fica. Como que eu posso explicar? Cara, ele se. Sabe aquelas pessoas que o preço dela lá em cima, mas aí ela percebe e vai diminuindo o preço pra você pagar? Mas mesmo assim tá caro porque é dólares, não estamos falando de reais. Aí a pessoa ela diminui, porque, né, ela precisa de dinheiro. Mas eu acho muito ruim o fato de uma pessoa gringa, ela chegar em você e você não chegar nela. Porque assim, não é bom isso, tipo, não é bom pra você que presta serviço ficar correndo atrás de cliente. É o cliente que tem que ir atrás do teu trabalho e é isso. Você pode comentar, mostrar o seu portfólio quando te pedirem, e aí é isso. Já teve artistas que, cara, ela foi diminuindo o preço dela era lá em cima. Eu falei, cara, não tenho dinheiro pra poder pagar isso. Não tenho condições pra poder pagar isso. E aí ela foi diminuindo.
E mesmo assim eu falei: "Não tenho dinheiro pra poder pagar isso", porque realmente ainda o valor ainda estava bem muito alto. E ainda ela estava me oferecendo pra poder pagar mensal, e eu também não tinha dinheiro pra poder ficar pagando aquele valor dele. Eu não tinha realmente dinheiro pra poder pagar pra aquelas pessoas. Então assim, gente, ficar cobrando muito caro é foda. Ah, e tem outro ponto também, né? Eu não sei, é a mesma, parece ser a mesma configuração para todos os artistas que são gringos. Eles chegam em você, ou você chega neles, eles te tratam super, hiper, mega bem. Tipo, tu super top, super top, super top. Aí, do nada, você meio que paga o trabalho deles. Isso aconteceu com um artista que eu fiz, mas foi muito barato. E aí eles começam a não te responder mais. Eu sei que isso normalmente acontece com brasileiros também, mas eu acho muito mais comum com gringos, porque eles começam a não te responder, você tem que ficar chorando pra poder eles ter que responder você. Eu acho isso uma coisa mais idiota do mundo, a pessoa ter que chorar pra poder ter que receber resposta de como que tá o andamento do trabalho. Eu acho isso ridículo, ridículo, ridículo mesmo, ridículo. E ainda tem uns golpistas, né? Eu ainda não passei por nenhum golpe com artista, porque como eu não tenho dinheiro pra ficar pagando artista, então eu não fico muito nessa, não. Quando eu tiver meu model, eu falei, gente, no começo eu tinha falado que eu queria um model muito bom, estilo Dami Reis, porque o Dami Reis é o model que eu realmente queria pra ele poder suprir o que eu não tenho. Que vocês reclamam que eu não tenho muito essa parada de expressão, mas também, cara, tudo meio que tudo se confirma. A questão câmera não capta direito as minhas expressões, né? Que tá acontecendo às vezes, dependendo da situação, nem que eu tô conversando, às vezes capta porque é uma câmera meio ruim. Também tem a questão de, tipo, eu mesma não mostro muita coisa. E é isso, cara. E aí o model, ele ia meio que acabar sendo o que eu não sou. Eu sei que mesmo assim, o model, ele não faz tudo, né? Você ainda tem uma parada de humano que é você, né? Mas mesmo assim, o model ele já faz muita coisa. Eu espero ter em algum momento meu model, mas cara, o preço tá realmente muito grande. Tem artistas que, tipo, sei lá, mano. Se desse pra poder parcelar, tipo, o model, fazer parcelamento, eu faria parcelamento pra poder pagar o model. Mas não, normalmente você tem que pagar tudo no Pix e você tem que dar o dinheiro adiantado, mas enfim, não acontece de tipo você ter que ter oportunidade de pagar parcelado os models, não. É tudo no Pix e é isso. Cara, foi um problema muito grande. Cara, eu vou explicar mais ou menos o que que aconteceu. Cara, a mina ela chegou em mim. Eu não sei se era uma mina ou um cara. Ela chegou em mim. Ela me mandou mensagem, né? Que nem todos esses me mandam, eu segui ela de volta. E aí, todos eles me mandam, e aí a gente foi, e ela começou a conversar comigo, aí ela me perguntou, por que você não tem um móvel? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro, sou pobre. Aí eles não acreditam. Mesmo você colocando, tipo, o valor de real, convertendo para dólares e mostrando para eles ainda não acreditam, eles ainda querem um valor alto, eles querem. Aí, eu expliquei que eu não tinha dinheiro, que etc, etc, etc. Aí ela ainda quis ir mais a fundo, né? Ela pediu de como eu queria o personagem, a ideia de personagem que eu queria. No final, eu falei que eu não tinha dinheiro pra poder pagar o coisa, né? Mesmo ela dando o preço dela, mesmo ela diminuindo, ela queria que eu pagasse, cara, $100 por mês. Eu não tenho R$ 200 pra ficar pagando por mês assim solto. Todo o meu salário, ele vai pra pagar meu cartão. Então, assim, não tem como eu ficar pagando $200, $100 por mês pra pessoa. E aí eu falei, eu não tenho dinheiro pra poder pagar. Aí a pessoa virou e falou e disse da seguinte maneira: Ah, então por que você fica perdendo tempo, né, explicando? Eu falei, porque eu tenho educação, né? A pessoa chegou em mim, eu tenho educação de responder ela sobre tudo que ela queria. Então, se você não é educado, o problema não é meu. Porque realmente, gente, a pessoa chegou em mim. Ela começou a falar pra mim sobre questão do model. Ai, você tem que me dar
não sei quantos dólares pra poder fazer esse model. E o model ainda nem era lá essas coisas. Nem era tipo, uau, incrível. Era um model meio bosta. E os preços deles nunca é um preço real que eles, né? Mano, é ridículo. É ridículo. Eu sei que o mais comum do que as pessoas costumam trabalhar é comprar um daqueles modelo pronto ou fazer um modelinho já, né, meio boca, mas cara, eu sinceramente eu não queria começar desse jeito. Então é por isso que eu vou esperar eu ter dinheiro para poder fazer, e eu não tô com pressa com isso também, até porque eu tô usando a minha cara e então não tô no sentido de ter pressa. Por quê? Porque eu acho que quando você pega um modelo pronto já, você subiu aqui, né, para poder fazer arte. Quando você paga o modelo pronto, você acaba não tendo sua identidade ali. O modelo é pronto, o modelo é só você ficar modificando, então não tem identidade sua. Então eu não quis fazer isso, por isso eu quis ter que fazer, se for fazer um modelo que seja da minha parte de mim, eu vou pagando pouco em pouco, aí eu vou e tenho um modelo no final das contas. Porque tudo depende, gente, de dinheiro. É uma parada muito cara, é uma parada que, sei lá, é sinistra de cara. Ô, caralho, o gato tá ali e tá controlando um pouco a luz. Que tá com sol. Mas enfim, é isso que eu queria falar, gente. É meu desabafo do dia. Meu desabafo do dia. Cara, é meio triste ainda que eu acho que o meu Twitter não tá com o meu nome. Tem alguma eclipse existindo ali e eu não consigo colocar meu nick nem completo, né? Que eu uso Eclipse Moon Blood, nem Eclipse Blood. E eu não vou usar Eclipse Moon porque pra mim Eclipse Blood é a minha marca. Então é assim, enfim. Muito obrigado, falou pra vocês, né? Tenham um bom dia, uma boa noite e adiós.